Vamos a mais um passo rumo à aprovação? Em um experimento de efeito fotoelétrico, mediu-se a corrente na placa coletora de elétrons versus o potencial elétrico da placa coletora em relação à emissora, a famosa DDP, para três diferentes feixes de luz incidente monocromática, A, B e C, em que variou a intensidade ou a frequência da luz incidente. Os dados foram utilizados na construção deste gráfico, para três situações indicadas, A, B e C. Com base no gráfico, é correto afirmar que os feixes de luz A e B têm intensidades diferentes, enquanto que B e C têm frequências diferentes. Como é que a gente interpreta este gráfico? Primeiramente, você tem de entender o que esse gráfico está representando. Você tem aqui uma célula fotoelétrica com uma placa metálica que recebe os fótons. Estes fótons arrancam os elétrons. Mas se eu colocar aqui esta tensão, positivo para cá, negativo para cá, você vai ter um campo elétrico gerado aqui entre as placas, a emissora e a coletora, neste sentido que vai frear os elétrons. Lembre-se de que a força no elétron tem sentido contrário ao do campo elétrico. Já quando eu inverto a polaridade aqui, a tensão, a gente vai acelerar os elétrons, fazendo com que a corrente atinja grandes valores. Então, quando a gente tem aqui uma situação em que a corrente vai a zero, é a situação em que aconteceu o corte. Então, isso daqui vai corresponder à tensão de corte para o A, que é a mesma tensão de corte para o B. Quando a gente vai freando os elétrons, existe uma certa tensão em que corta a passagem de corrente, a corrente vai a zero. Mas a gente tem uma outra tensão de corte para o C. Mas o que isso quer dizer? Isso está relacionado a quê? A energia cinética máxima dos elétrons ejetados vai corresponder à carga elementar vezes a potência de corte, o potencial de corte, na verdade. Agora veja que você vai ter HF menos φ, que é a energia cinética máxima. O seu potencial de corte vai ser, então, igual a HF menos φ sobre esta carga elementar, a carga do elétron. Como a gente está com um único metal, não se varia nem o φ, nem o E, tampouco se varia a constante de Planck, que é universal. Logo, o potencial de corte ser igual significa dizer que se trata de uma mesma frequência. Então, se VA é igual a VB, eu quero dizer que a frequência de A é igual à frequência de B. Então, A e B têm frequências iguais. Agora veja outra ideia interessante. A intensidade da luz emitida é proporcional ao número de fótons que estão sendo emitidos. E quanto mais fótons vão incidir aqui na placa, mais elétrons vão ser ejetados. E quanto mais elétrons são ejetados, mais corrente a gente tem pelo circuito. E a gente verifica que a quantidade de corrente máxima tem o mesmo valor para B e para C, o que nos diz o seguinte, que o valor da intensidade, então vamos colocar aqui, a intensidade para B é a mesma intensidade para C, e que com certeza vai ser diferente da intensidade para A. Então vamos lá. A gente vê que A e B têm intensidades diferentes. Tem intensidades diferentes. B e C têm frequências diferentes? Tem frequências diferentes. Marcamos então já a opção A de avião.